Meu nome é Sohaila Bohem Ibrahim Naham. Meu pai era palestino, eu nasci aqui em Curitiba. Minha mãe era descendente de alemão e brasileira. A nossa história assim é um pouco, eu digo nossa porque eu e minhas irmãs, né? Nós nos sentimos um pouco assim, pontas soltas de um quebra-cabeça incompleto. Nós não sabemos muita coisa da família do meu pai, porque ele veio para o Brasil, ele já tinha família na Palestina. Então eu tenho um irmão, uma irmã e muitos sobrinhos. Quando era criança isso era muito assim fantasioso, né? Pensar que tinha uma família lá longe. E a gente não entendia direito, e talvez até pela influência desse preconceito com os palestinos, né? Minha mãe passou por isso e deve ter transferido isso para a gente. Então, para nós era uma história assim distante. A gente sempre soube que tinha uma família lá, mas não era muito fantasioso. Meu pai relatava, sempre demonstrou muito amor, muito carinho, muita preocupação pela terra, pela história dele, né? Ele veio depois de alguns conflitos, a gente não sabe bem o que aconteceu, quais eram os conflitos, né? O que aconteceu a gente imagina. Ele chegou no Brasil, acho que em 59. As datas não coincidem muito com falas que a gente tem da minha mãe, enfim, o que eu tenho de documento dele é 59. E ele relata que lutava, ele era um soldado, né? Ele mostrava marcas na mão de uma granada que ele lançou uma vez e o braço ficou preso num galho e explodiu perto. Então eram coisas bem dolorosas assim que ele trazia pra gente, né? E ele tinha pesadelos, ele acordava gritando à noite. Isso mais assim que minha mãe contava, né? Não que a gente presenciasse muito. Aí meus pais se separaram, a gente era criança ainda, e essas histórias foram ficando cada vez mais distantes. Nós não sabemos em que condições ele deixou a família, se ele pretendia voltar ou se ele pretendia trazer a família para cá. Aí bem mais tarde, quando eu já estava na faculdade, uma vez o meu irmão ligou para falar com o meu pai. E daí aquilo se materializou, eu ouvi a voz do meu irmão e pensei, nossa, realmente meu irmão está lá, ele existe. Foi uma emoção assim, muito grande. Eu lembro dele tentando falar, se comunicar em inglês, né? O meu inglês era ruim, o dele também, mas ele falou, Sohaila, I'm your brother, I love you, my dear. Nossa, eu chorei. Ali materializou assim, né? Porque meu pai só voltou para lá, acho que muito tempo depois. Ele tinha esperança que a ONU devolvesse as terras, né, que foram tomadas. Ele sempre falava muito a respeito disso. E era assim, pelo que a gente sente, sentia, né? Ele era um libertário, ele gostava dessa vida meio nômade, né, que ele construiu. Ele falava com muito carinho das oliveiras, das ovelhas que eles criavam, das comidas que ele fazia, né, ele gostava muito de cozinhar. E assim, são essas poucas lembranças, né, esses pedacinhos que a gente tem. Agora, especificamente sobre os conflitos, ele não detalhava. A gente sempre soube que a causa do conflito, claro, era Israel, né? Ele sempre deixou isso muito claro. Mas ele não entrava em detalhes, e acho que nem para minha mãe. E ele veio sozinho, assim, ele não veio com irmãos, nem primos, nem ninguém, então por isso que eu digo que
a gente não tinha ninguém, nenhuma referência aqui de família assim dele. Bem, eu acho que era atípico, né? Porque a maioria dos árabes que vêm de todas as regiões vinham com famílias, né? E ele veio sozinho. E é isso. Atualmente eu me sinto até um pouco envergonhada de nunca ter levado a sério o estudo disso, mas por toda a questão de como nós somos educadas e tal. Então hoje quando eu vejo pessoas jovens estudando, se dedicando e apoiando a resistência, eu fico até um pouco envergonhada de ter demorado tanto para me envolver, para tentar entender melhor, né? E se existe algo de bom assim nesse conflito que piorou a partir do ano passado, é que a gente conseguiu se aproximar um pouco mais da família lá. Então a gente se comunica, mas assim, sempre evitando, né, fazer perguntas, questionar coisas do passado. Às vezes eu penso que eu estou dando alguma força para eles e eles é que me transmitem mais força. Então isso pode ser considerado algo positivo no meio desse conflito absurdo que piorou, né? Eu me sinto muito tocada, eu evito falar em público porque eu sou chorona, mas é isso. O que significa para você essa descendência palestina? Assim, como que você vivenciou e vivencia hoje essa identidade? Olha, eu tenho muito orgulho dessa ancestralidade toda. Eu tenho aprendido cada vez mais, né, que é muita força que eu sinto dessa ancestralidade toda, da palestinidade. Eu acho admirável o amor que os palestinos têm pela sua terra, pelas suas tradições. Eu queria ter podido aprender isso quando era criança. Posso dizer que já sofri algum preconceito, talvez até hoje sofra, né? Pessoas quando percebem que, nossa, é palestino, acabam se afastando um pouco. É triste, isso é triste, mas isso não vai me abalar. Eu apoio, eu confio nessa resistência toda que vem, né? Não só a resistência armada, a resistência emocional. Eu tenho orgulho. E nessas conversas com a família lá, chegam relatos de discriminação racial, em situações de racismo? Ou que você tem memórias de história? Meu pai falava que às vezes meu irmão não podia ir trabalhar porque as fronteiras estavam fechadas, né? Passa por essa questão que hoje a gente identifica mais como apartheid, né? Mas a gente não entra assim em muitos assuntos, a gente não tem, eu particularmente não me sinto assim com liberdade para tocar em certos assuntos. Mas claro, às vezes eles encaminham algumas notícias, algumas coisas e sempre corroborando isso, né, do racismo, do apartheid. Excelente história. Se nenhum quiser complementar, falar mais alguma coisa. Não, acho que só parabenizar pelo trabalho, né? Porque eu acho importantíssimo. Eu tenho estado em busca dessas memórias, memórias da minha família, e ver esse trabalho acadêmico, assim, eu acho muito importante. Acho muito importante, principalmente num momento que mais do que nunca estão tentando apagar as memórias, né, do povo palestino. Então eu acho importantíssimo recuperar isso.
Essa é a ideia, justamente apresentar essas memórias, como elas se constroem. Então, a memória é única, uma trajetória muito interessante de pensar, justamente fruto dessa violência. Não é uma pessoa que veio para o Brasil atrás de fazer a América e ficar milionária, não. Então, Fugida de uma situação que ninguém sabe qual é, nunca conseguiu ir atrás, nem quis ir atrás. Então, isso diz muito também. Por isso que eu não levei a sério você quando você... Ah, mas eu não sei o que falar, não tem muita coisa. Isso é muita coisa.